Recebendo aqui no estúdio da Musical a doutora Juliana Leroy, ela que é do Centro Especializado de Otorrino aqui em Campo Mourão. Doutora Juliana, seja muito bem-vinda à Rádio Musical. Outono tá aí, inverno tá aí, e a gente vai falar sobre esses problemas que nos acometem aí durante essa época mais fria do ano, né? Tudo bem, doutora? Isso mesmo, é sempre um grande prazer estar aqui na Rádio Musical. Eu agradeço muito o convite. E é sempre importante falar sobre gripe, complicações. A gente está bem agora no pico, no auge desses sintomas respiratórios. Gripe é um problema, né? Não tem jeito. Todo mundo acaba sendo pego pelo vírus da gripe. E aí, a gente estava conversando aqui fora do ar. Isso vai depender também do sistema imunológico de cada um. Umas pessoas ficam com mais dores de cabeça, o corpo ruim, e se desespera. Outras pessoas já tendem a ter uma gripe mais leve. No caso de uma gripe mais pesada, doutora, muitas pessoas ficam na dúvida, eu fico nessa dúvida. Qual é o momento que eu devo me preocupar e falar, não, agora eu acho que eu tenho que procurar um médico, ou tenho que procurar um especialista? Isso é uma pergunta importantíssima, muito frequente no consultório. E é claro que também as mães ficam super preocupadas. Mas e agora eu levo no médico, não levo, que hora eu levar? Como que é a evolução natural de uma gripe, que é uma infecção de via aérea superior viral, que é a mais comum? Ela vai se resolver em 7 dias. No 4º dia, ela tem que entrar numa curva de melhora significativa. Mas se você viu que você está piorando ao invés de melhorar em 4 dias, aí é bom procurar um médico. Ir no pronto-socorro, procurar um otorrino, especialista, né? Mas que procure uma ajuda médica. E a qualquer momento, se aparecer falta de ar, febre alta muito persistente, na criança começar a dar vômito, diarreia, assim, um pertinho do outro, cerca de 4 episódios em cada 1 hora, é sempre bom procurar o médico. As pessoas mais antigas, elas falam sim que é gripe recolhida. Às vezes tem aqueles primeiros dias que você tem todos os sintomas graves ali, pesados e tal, a febre, dor no corpo, indisposição, e coriza, tudo mais. E aí vai dando uma melhoradinha e aí depois volta tudo. É nesse momento que deve procurar o médico. Exatamente assim, Max. Como é que é? Quando a gente fala assim, olha, é como se fosse uma gripe que não sarou, ou que voltou a piorar. Então, é bem isso. Você viu que em 3, 4 dias não entrou na curva de melhora, começou tosse persistente, a febre voltou, principalmente isso, pode acender a luzinha amarela. Alguma coisa de errado está acontecendo. E nem sempre é coisa grave. Sim. Provavelmente uma infecção secundária, por uma bactéria, que a gente consegue resolver tranquilamente. Não é motivo também para se desesperar. Agora, doutora, tem também os problemas de alergia. Rinite, por exemplo. É muito comum nessa época do ano que as rinites venham com tudo. Aí a pessoa fala assim, eu sou alérgica ao frio. É isso mesmo ou não? É verdade. Sabe quando a avó falava pra gente para não pegar friagem? Isso tem sentido. E a rinite, a crise de rinite é o grande diagnóstico diferencial para a gente sobre uma infecção de via aérea por vírus ou uma rinite. E às vezes as duas estão juntas, que a própria infecção viral num paciente que é alérgico pode desencadear como se fosse um gatilho para a crise alérgica. E existem algumas coisas que ajudam a gente a diferenciar. De qualquer forma, são casos benignos, mas que o ideal é que a gente reconheça e trata de uma forma mais certeira, que eu digo, né? Sempre uma forma mais certeira, que aí os sintomas vão ser... A gente consegue lidar com esses sintomas com mais tranquilidade. E aquelas pessoas que falam que tem alergia a tudo. Eu tenho alergia a gato, eu tenho alergia a tapete, porque tem o pozinho ali do tapete, eu tenho alergia a odores, perfumes, etc. e tal. Nem sempre... muitas vezes a pessoa tem sim mais de uma alergia, mas nem sempre é aquele o motivo. O importante seria a pessoa procurar um especialista para identificar de fato quais são as alergias que ela tem. Isso mesmo. Existem exames específicos que a gente consegue detectar qual é aquele alérgeno que mais desencadeia o processo alérgico, no caso, os sintomas riníticos, né? Nariz entupido, coriza, secreção. Então, existem testes que dá pra gente fazer isso. Para quê? Para os pacientes identificarem certinho e conseguir se afastar. E diminuir essas crises. E voltando ao frio, Max, sim, é verdade, a vovó tem razão. Qualquer tipo de rinite, seja alérgica ou não alérgica, com o frio ela vai piorar. Piora. Então eu sempre digo para as mães, na hora de colocar as crianças para dormir, principalmente aqui em Campo Mourão, que sempre acontece de madrugada, região também, né? Dependendo, tem lugar aqui na região que ainda é mais frio que Campo Mourão. Sempre. Chegou de madrugada, abaixa a temperatura, aí de manhã as crianças acordam tudo encatarrada. Verdade. Então, a dica é o seguinte, mamãe, colocar uma roupa de frio nas crianças na hora que vai dormir. Eu sei que elas odeiam, que elas se descobrem, parece que você tá prendendo na cama.
Mas o que você vai fazer? Deixa ela dormir. O sono profundo chegou, bota um agasalho. Sem medo, a senhora vai ver como vai melhorar as crises de rinite do seu filho. Agora, doutora, eu vou fazer uma pergunta para a senhora que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento vão se identificar. Nessa época do ano, pessoa que tem alergia, pessoa que às vezes está resfriado, etc., tranca o nariz fica congestionado. Aí a pessoa vai lá na farmácia, compra aquele descongestionante nasal, que aquilo é um veneno, eu sei porque eu já usei durante um período, aí você vicia, e aí você só está bem quando pinga o danado. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Chega a me arrepiar. É o seguinte, aí você troca uma rinite que é alérgica para uma rinite medicamentosa. Esse tipo de medicação, ele causa como se fosse um remodelamento no tecido, porque ele faz os vasinhos lá dos nossos tecidos contraírem. Logo que ele contrai, é como se fosse um músculo. Imagina o nosso músculo se a gente faz uma musculação bem pesada. Logo depois que a gente contrai, o músculo fadiga. Então é isso que acontece. A arterinha, o músculo da artéria fadiga. E aí ele não se contrai mais, ele relaxa. Vem os sintomas de rebote e, além de tudo, libera ali processo inflamatório que faz aquele tecido não voltar mais ao normal. Então, essa é a pior alternativa. Ele tem as suas indicações, essas medicações. Eu uso em indicações pontuais, mas de longe a automedicação. O pessoal gosta muito de se automedicar em relação a isso. Agora, doutora, tosse nessa época do ano. Muitas vezes a pessoa está com tosse ali, mas não está com gripe. Estou só tossindo e tal, a garganta está meio arranhando, mas não é gripe. É algum tipo de vírus também que pega a gente? O que acontece? Nem sempre tosse é infecção. Pode ser inflamação. Sim. E entre as causas de inflamação está o refluxo, tem as causas pulmonares que a gente tem que correr atrás. Por exemplo, quem fuma e tem uma tosse crônica, a gente precisa que o colega pneumo esteja junto com a gente para poder administrar essa questão pulmonar da via aérea inferior. Então, quando tem uma tosse crônica, tem que procurar o médico. Existem testes que têm que ser feitos da tuberculose, porque tosse acima de 2 semanas sem nenhum outro sintoma, a gente tem que pensar em tuberculose. Então, são várias as causas de tosse, e sendo a tosse crônica, tem que procurar o médico. Doutora, nessa época do ano também, é tudo nessa época do ano, eu vou falando assim. Essa época do ano. Ataca tudo, e aí tem muitas pessoas que com o nariz congestionado, a pessoa fala, não, então não vou usar mais lá o descongestionante, a doutora falou que não pode, não vou usar, e aí não consegue respirar. Acaba respirando pela boca. Quais são os malefícios de respirar pela boca à noite, estar dormindo ali respirando pela boca? Então, respirar pela boca, a garganta não é feita para receber o ar gelado à noite. Ela é feita para receber o ar quentinho do nariz. O que acontece com a garganta se ela não é feita para isso? Ela começa a ter infecção de repetição. A gente vê muitos pacientes que começam a ter cásium, halitose. Então, a respiração bucal não é saudável, nem para o adulto e nem para a criança. E fora que no adulto, o nariz entupido pode gerar o ronco. Pode ser um dos fatores que, na verdade, ele piora o ronco. Então, você tem uma respiração nasal, uma respiração nasal correta, um nariz patente é saúde, sem sombra de dúvida. O otorrino, ele consegue resolver esses problemas. Aí, relacionado por exemplo, a pessoa que dorme de boca aberta, não consegue, ronca. Tudo isso o otorrino vai ali, vai investigar, ver a causa certinho e diagnosticar o paciente. É a nossa área específica, o que a gente mais gosta de fazer. Vou fazer uma pergunta para a senhora, doutora. Alergia. As pessoas já nascem com alergia, desenvolvem alergia ao longo dos anos, tem cura, ou tem que fazer um tratamento de tempos em tempos? Como é que funciona? A alergia, ela está programada geneticamente. Entendi. Tá no seu DNA. Já nasci com ela. Isso. Só que só a partir dos 3 anos que ela fica de uma forma bem estabelecida, que é a hora que o nosso sistema imunológico se estabelece, se amadurece. Então, a gente consegue investigar a rinite, por exemplo, se é alérgica ou não, e a qual alérgeno é. O ideal é que seja após os 3 anos. Mas antes disso, a gente já detecta aquelas crianças que elas têm uma maior irritação nasal, uma maior irritação da via aérea, e a gente consegue modular essa resposta. Ela não tem cura, ela tem controle. Paciente que tem rinite não pode deixar de visitar o seu otorrino a cada 6 meses. Não é só no frio, que a gente não faz milagre. Chega no frio e entra aquele desespero, né? Sim, no frio é o pico, né, de atendimentos de via aérea, de sintomas de via aérea superior, não só no consultório do especialista como o meu, mas também nos pronto-socorros, nos postos de saúde, todos, né, seja na assistência ambulatorial ou na da urgência. Agora, doutora, para quem tem alergia, qual é o período ideal para que a pessoa visite o otorrino? Sempre antes da primavera
e antes do inverno. Aham. Então, a gente pede que antes dessas estações vão até o consultório para a gente fazer um controle prévio dessa mucosa nasal e de via respiratória, com medicamentos específicos que não têm efeito colateral, que tem que ter uma boa indicação, a hora correta de usar e a dosagem certa. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda nessa área aí. Sinusite, pessoa que tem sinusite. É terrível, né? Diz que dói os ossos, e dói os olhos, e dói a testa, e dói tudo, e a pessoa não consegue respirar direito também. A sinusite, a pessoa adquire também devido à exposição a ambientes frios, ou a friagem, como diziam os mais velhos, ou não? A sinusite, ela vai ser justamente a complicação da infecção de via aérea. Entendi. Ou de uma crise de rinite extremamente descontrolada. Porque tudo aquilo que incha a mucosa de dentro do nariz, dos ossos da face, que são os buracos, a gente tem como se fossem cavidades mesmo no nosso rosto, qual que é a função dela? Aquecer e filtrar o ar. A gente respira, o ar turbilhona dentro desses seios e aí vai para a via aérea inferior. Quando os buraquinhos que drenam esses seios são obstruídos, seja pelo inchaço dessa mucosa por conta de uma infecção de via aérea ou por conta da rinite, começa a acumular dentro desses seios secreção. E a bactéria que vive no nosso corpo é todo habitado por bactérias. Aqui que a bactéria fala, opa, aqui tá legal, aqui tem muita secreção, eu vou me proliferar aqui dentro. E aí que é a sinusite. Essa é uma sinusite aguda. E existem casos de sinusites crônicas, que são doenças inflamatórias, e que essas é como se fosse o paciente fica com esses sintomas, os sintomas de sinusite, que é obstrução nasal, secreção posterior, e a gente detecta em exames de imagem que existe esse velamento por mais de 3 meses. Entendi. E são casos mais incomuns. O mais comum é uma complicação de uma infecção de via aérea ou de uma crise de rinite. Mas todos esses casos têm tratamento. Tem tratamento e tem controle. Dá para viver uma vida absolutamente normal, desde que faça o controle. Vou trazer mais uma vez aqui para o lado popular da coisa, que a gente ouve sempre as pessoas falarem e a gente não sabe se funciona ou não. Por exemplo, a pessoa que tem sinusite, eu já ouvi falar muito no tratamento com buchinha, são essas buchinhas vegetais, né? Isso tem algum fundamento? De fato funciona, não funciona? A senhora indica, não indica? Não, a buchinha, na verdade, é uma substância que é como se fosse uma cânfora, algo nesse sentido. Uhum. Ela dá uma sensação de que o nariz está mais aberto, mas na verdade ela é extremamente irritante. Sim. E pode trazer consequências maiores, como uma sinusite medicamentosa, que no caso é irritante também. Então, assim, é contraindicado. Tá certo. Existem medicamentos hoje, no século XXI, Sim. que vai resolver a vida do paciente de forma mais segura. Principalmente os homens, eles não gostam muito de procurar médico, etc. Então vai mais para esse lado, né? Tem um negócio ali que funciona, ele vai... Enfim, mas a orientação é que você sempre procure um profissional habilitado para tal, e a doutora acabou de falar aqui, medicamentos é o que mais tem hoje em dia, né? Então não dá para ficar tomando qualquer coisa ou fazendo qualquer experimento, porque é a sua saúde que está em jogo. Doutora, se tiver algum ponto que eu não coloquei aqui, fique à vontade, porque estamos nessa época de outono e vai esfriar mais e as pessoas vão se preocupar mais, e se tiver mais algum ponto para colocar, pode ficar à vontade. Eu só gostaria de fazer o alerta mesmo, para os sintomas de alerta dessas infecções de via aérea superiores. E é claro que vocês, a população mundial, tem tranquilidade em tratar. Na maioria das vezes, são infecções que vão evoluir benignamente, bem tranquilo. Então, eu queria mais tranquilizar mesmo nesse momento. Às vezes, a gente sente a mãe, coitada, chega em pânico, porque a criança está há 10 dias aí tossindo. Então, eu queria mesmo era tranquilizar a população. E quando sentir que tem uns sinais de alerta que eu já expus, por favor, procure um profissional de saúde. Sim, aqueles sinais de alerta que a senhora falou lá no comecinho da entrevista, em relação à gripe, muitas pessoas, às vezes, vão deixando, e uma gripe mal cuidada pode resultar numa pneumonia, inclusive. Evolui mal, isso mesmo. Eu sempre digo, quando vai para o pulmão, aí sim, a gente precisa se preocupar um pouco. Sim, muito bem. Doutora Juliana Leroy, é do Centro Especializado de Otorrino aqui em Campo Mourão. Prazer recebê-la aqui em 100.9 e vamos conversar em outras ocasiões. Muito obrigada pela oportunidade, estarei sempre à disposição. Obrigado, doutora.